Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese. É uma honra estar com você neste trimestre que estamos estudando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, um tema bastante pertinente e também que pede de nós, né, aprofundamento, estudo da palavra do Senhor para estar tratando nas nossas salas de aula. Estamos com a irmã Isabel, a irmã Joyce, a paz do Senhor. Paz do Senhor. E hoje nós estamos aqui para tratarmos sobre a lição 4, que vai falar sobre o Tribunal de Cristo. A lição, né, ela encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. Essa é uma leitura, né, importante para você fazer com os seus alunos e até comentar, perguntar com eles, conversar, o que eles ali entenderam, né? São poucos versículos, mas de uma grande profundidade. Os objetivos, né, dessa lição, querido professor, é explicar o que é e quando se dará o Tribunal de Cristo, esclarecer o que será julgado e compreender que tipo de bênçãos receberemos. Então, esses 3 objetivos, né, que a nossa lição vai estar dividida. E aí, que saberes escolares o nosso aluno precisa ter ao final dessa lição, irmã Isabel? É importante, primeira parte, Senhor, né, para todos os professores, para quem nos assiste, sejam bem-vindos a esse canal e um feliz ano novo. Estamos já na 4ª lição e, como o Mano falou, o tema, todas as lições, eles circulam em torno da volta de Jesus. E os saberes escolares, o aluno tem que entender que todos os salvos, o número 1, né, todos os salvos serão julgados no Tribunal de Cristo. Todos os salvos. O número 2 diz que o Tribunal de Cristo acontecerá logo após o arrebatamento. O terceiro, o verdadeiro cristão, é um servo de Deus, ou seja, Deus é o seu Senhor. Número 4, os crentes são capacitados com dons e talentos dados por Deus. 5, os talentos devem ser usados para a glória do Senhor. E o 6 é, se fizermos tudo com sinceridade, diante de Deus seremos recompensados. Resumindo, toda a nossa vida, tudo que a gente recebeu do Senhor, todas as responsabilidades e os talentos e os dons e aquilo que é para ser usado em prol do reino de Deus, é o que será julgado, o que nós fizemos com eles. Como nós usamos esses talentos, como nós usamos esses dons, como nós empregamos para trabalhar em prol do reino, como nós tivemos a nossa vida de obediência a Deus. O Tribunal de Cristo, ele vai recompensar cada um dos salvos segundo o que fez enquanto estava aqui na terra, em prol do reino e com a sua vida de obediência a Deus. É aí que vamos ser julgados. É verdade. E estudando, né, essa lição, o espaço pedagógico, os comentários, sempre ressalta, né, a importância do papel do professor, né, de você estar aqui conosco agora, neste momento, buscando conhecer mais, buscando resumos, buscando estudar, buscando ferramentas para melhorar, né, a sua aula. E Deus também, né, como a gente vai ver na lição, ele sabe a intenção dos nossos corações, então conhece todas as coisas. E para você, professor, que vai iniciar sua aula com o seu pré-adolescente, seria importante começar com uma tempestade de ideias, perguntando a eles, né? O que eles acham que é um julgamento? Quem é que eles acham que está envolvido nesse processo? Em que momentos que isso acontece? Então, ouvir um pouco a ideia, né, que os alunos têm sobre julgamento, eu acho que é importante para você começar dizendo, né, explicando o que a gente vai ver, né, nessa lição, que todos nós, né, o nosso primeiro tópico aí, quem será julgado, né? Todos os cristãos, todos nós seremos julgados, né? Esse julgamento, e aí é importante frisar
que ele não está relacionado à salvação, e sim às obras, ou seja, nós já fomos salvos, já estamos com Cristo, e agora ele irá nos julgar por aquilo que fizemos. E aí, o tópico A, né, do primeiro, vai dizer o cristão em serviço. Então, um dos grandes ensinamentos que Cristo nos trouxe quando esteve aqui foi justamente servir. E o interessante é que hoje a nossa maior justificativa e não é julgando os irmãos, né? Nem, até porque eu me coloco, né, nessa posição também, que muitas das vezes nós colocamos o tempo como nosso maior inimigo, né? Inclusive, a nossa dinâmica de vida para gravar essas aulas, né, para estar aqui a serviço desta obra, né, pensada e planejada pela equipe do DENEC, da IEADERN. Então, até isso, nós precisamos. E veja, Cristo, ele esteve aqui, ele tinha o tempo que a gente tem, né, as 24 horas, mas ele conseguia ouvir aqueles que estavam cansados, ele conseguia chegar e curar. Então, ele mesmo a caminho de vários lugares, e tendo dias para chegar lá, ele ainda assim parava para ouvir, para servir, para curar, para fazer aqui, para cumprir a sua missão. E aí, lendo e estudando, né, Deus trouxe essa reflexão, né, ao meu coração, que é quando a gente administra bem, né, com a ajuda de Deus, claro, esse tempo, a gente consegue fazer aquilo que temos que fazer. Então, servir a Deus é uma das nossas missões, né? É algo que Ele nos deixou para fazer, né? Então, servir também é um chamado nosso e que precisamos arranjar tempo, né? Administrar as outras tarefas, as outras atividades que temos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, e incluir também essa, que é um chamado de Deus para nós, né? E aí, não só isso, né? Mas além da nossa missão, dentro da nossa missão, nós temos os nossos talentos, os nossos dons, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado. Algo importante, professor, para você fazer é ler, né, a parábola dos talentos em Mateus 24, do 14 ao 30, como está escrito. É importante que você leia previamente em casa, no seu planejamento, para que no momento da leitura com os pré-adolescentes você foque ali nos versículos chaves, né, para que eles compreendam que os talentos, nós somos abençoados por Deus pelos talentos que que Ele tem a nos dar, cada um de nós com talentos diferentes, né? É interessante porque Deus dá a cada um talentos não só para servir a Ele na igreja, mas que justamente vai servir em todos os lugares que fomos, né? E seja aqueles que gostam de planejar, organizar festas, aqueles que gostam de ensinar, aqueles que gostam de servir ajudando em vários lugares da igreja, de visitar irmãos, de evangelizar. Então, a cada um, Deus coloca uma chama em nosso coração, que aquilo dali, quando vamos fazer, é o que nos move, nos arde a nossa alma, né? Clama por nós para servirmos nisso que Deus tem nos abençoado, né? Nesses dons e nesses talentos. E aí será colocado, né, o destaque do tópico B sobre os dons são para servir, né? O julgamento da igreja no tribunal de Cristo será o cumprimento do ensinamento destacado na parábola dos talentos. E aí é importante porque vários de nós, por diversas dificuldades, né, ali, é importante você destacar para, né, o seu pré-adolescente que está iniciando nessa jornada, que muitas das vezes já apresenta alguns talentos, né? Então, você pode, neste momento, focar para que eles reflitam, o que que eu gosto mais de fazer? Né? Eu estou na igreja, eu estou aqui, mas por que que eu estou aqui? Né? Acho que você já fez isso nas lições anteriores que permitiram isso, mas é importante você trazer a memória novamente, né, do seu aluno, o que que ele acha que foi chamado a fazer ali na igreja, o que que ele acha no seu dia a dia que ele gosta de fazer ali, já para ele identificar que talentos o Senhor tem dado a ele, né, para assim cumprir a sua missão, o seu chamado aqui na terra por Deus.
E o primeiro tópico, né, o tópico C, vai falar sobre cada crente tem um chamado, né? E nós sabemos, cada um de nós tem um chamado diferente e cada um de nós somos importantes para Deus, né? Ele pode fazer todas as coisas, mas ele nos convida a ajudá-lo, né? A propagar o seu reino, aquilo que ele fez por nós, e assim levar esse evangelho a outros, não só de forma, né, de evangelização, mas também de diversas maneiras. Deus tem diversos chamados para cada um de nós, e diferentes, né? Por isso, e aí a lição é interessante, que ela vai destacar que muitos ficarão surpresos, né, em participar desse momento, pois aqueles que não foram obedientes a Deus e nem o conheceram de verdade, como está escrito em Mateus, capítulo 25, né, ficará surpreso com esse julgamento. Então, o que ele está destacando aqui? Né? Eu acredito que o comentarista quis dizer aquilo que a gente muitas das vezes já sabe. Às vezes a irmã Isabel, né, que tem essa possibilidade de estar no campo, de chegar em diversas igrejas. Às vezes a gente chega em determinadas igrejas que existem pessoas que estão há décadas, né, em um cargo. E é exatamente isso, né, que o comentarista está dizendo, que, na verdade, a pessoa pode sim ter o chamado para estar naquele cargo, mas que muitas das vezes está não pelo chamado em si, mas com a necessidade de aparecer, de mostrar que está na melhor posição, que faz o melhor evento, que o conjunto só tem a quantidade de pessoas porque é ela que está lá, porque se fosse outra pessoa não teria. Então, são pessoas que, na verdade, estão à frente, né? Estão cumprindo o seu chamado, mas que muitas das vezes estão cumprindo com um ego, né, elevado, voltando para si aquele cargo, né? Voltando justamente as honras, né, que deveriam ser para Deus, está voltando para si, pela quantidade ou pelo produto, né, que aparece no final de um aniversário ou de qualquer outra ação, né, que planeje, chega a dizer, né, que aquilo dali deu certo, aconteceu porque foi ela que planejou, foi ela que organizou. E justamente, né, ficaremos surpresos, porque quem conhece a intenção do coração do homem é Deus. E, infelizmente, desde a queda, o nosso coração justamente, né, é caído, está em pecado, e que nós precisamos lutar contra esse pecado, né? Seja o pecado da idolatria, pecado do egoísmo, né? Principalmente do ego. Esse é o que a gente precisa mais combater, principalmente aqueles que estão em cargos de liderança, né? É algo que a gente precisa combater constantemente e diariamente. Assim como cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas lutas também. Uma coisa que me fez lembrar agora da lição 2, quando a gente comenta sobre os falsos profetas, né? E aí se cabe perfeitamente nisso que você está falando, né? A gente pode retomar para os adolescentes, para adolescentes, quando a gente falou sobre os falsos profetas que levam milhões de pessoas a encher templos e etc. E, na verdade, essas pessoas elas estão ali com outros propósitos que diferem daquilo que está na Bíblia, né? Daquilo que está escrito. E essas pessoas irão ser julgadas por isso, né? As pessoas que, inclusive, falam alguma coisa que entristece alguém, que essa pessoa acaba saindo da igreja. Então, esse tipo de ação a gente vai precisar prestar conta, né? O que a gente popularmente chama de matar ovelha. A gente vai ter que dar conta dessa ovelha, né? Que de alguma maneira ficou desgarrada no meio do caminho por algo que a gente falou, que a gente fez. E um exemplo são dos falsos profetas também, que levam milhões de pessoas ao entendimento que difere da palavra de Deus. E são pessoas que buscam sua própria glória, né? Esquecendo que quem está no comando de tudo, que tudo deve ser feito sempre para Deus, de coração e para Deus, não buscando seu próprio reconhecimento, buscando glória, buscando elogios, achando que aquela multidão está ali por conta dele, que não é. A multidão vai porque é sedenta de Deus,
Mas o homem, o vaidoso, às vezes até começou pegando para a igreja pequena, humilde, e Deus, e o nome do Senhor foi sendo glorificado na vida dele, e aquilo ele trocou a glória que era para Deus, querendo para ele. E assim ele termina se perdendo. E uma coisa que me chama a atenção, sabe, Joyce, no que você falou, é que as pessoas vão responder pelo que fizeram. Agora, esse tribunal aqui só vai participar dele os salvos. Então, se alguém teve na sua vida todo um percurso de vaidade, de pregação, e até mesmo de querer ganhar vida, pregando, cantando, até sendo pastor, estando na frente de uma igreja, eu penso que essa pessoa não chega no céu, não, sabe? Então, ele não nem participa desse tribunal. Né? Porque o tribunal de Cristo é para os salvos. E é tanto que uma coisa que eu gostei, é que minha alma cantou de felicidade, é que nós não seremos julgados nesse tribunal pelos nossos pecados. Porque os pecados, quando a gente passa, já chega no céu, porque já foi salvo. Então, os pecados não interessam mais. Não é pelos pecados. Esse tribunal aqui não é pelos pecados. Esse tribunal aqui é pelo que a gente fez, os dons que Deus nos deu, né? Como nós servimos ao reino, como nós servimos aos irmãos, como nós somos obedientes. É a nossa vida espiritual que está sendo julgada. O julgamento do pecado, graças a Deus, a gente já recebeu o perdão na hora que a gente foi arrebatado. Glória a Deus por isso. Né? E aqui, Manu, você terminou o primeiro tópico, eu já estou entrando no segundo. Sim, já terminei. Pode entrar. Então vamos lá. O segundo diz assim, até para os pré-adolescentes, viu, professor? Você que vai trabalhar essa lição com seus alunos, para eles entenderem o que é tribunal de Cristo, porque tribunal, o nome parece que pesa, né? Assim, tribunal, aí você já pensa você já chega como réu, com um bocado de juiz, com um bocado de gente para acusar, não é assim, com Promotor Deus de é justiça. diferente. E outra coisa, se a gente chegou no céu, é alegria, porque já pensou se Deus começasse a passar, que tem pregador, eu já ouvi, que assusta as pessoas com essa história. Deus vai passar tudo que você fez. Não vai, não. Você já foi julgado, você já foi perdoado, você já está no céu. Você não vai ter constrangimento de alguma coisa que você fez que poderia até ter impedido de que você chegasse no céu, mas Deus já lhe perdoou. Você já chegou lá, nós já chegamos lá, nós já estamos salvos. O tribunal, que vai ser logo depois do arrebatamento, vai julgar o que fizemos, as nossas ações, a oportunidade, inclusive a Bíblia diz, quem pode fazer o bem não faz, peca. A oportunidade que você teve de ajudar alguém não ajudou, ou se ajudou, vai ser recompensado por isso. Se você fez aquela boa ação, se você trabalhou em prol do reino, se você ganhou almas para Jesus, se você visitou um enfermo, visitou um preso, teve misericórdia de um caído, de um morador de rua, tudo isso está registrado diante de Deus. Tudo isso pesa para o galardão que a gente vai receber no céu. Porque Deus também não é injusto, não. Agora, também, aquilo que a gente deixou de fazer, que poderia ter feito e não fez, aí também vai pesar. Ou nós seremos recompensados pelo que fizemos, ou não seremos recompensados pelo que não fizemos. Né? É o galardão. E eu me lembro que eu vi um pregador uma vez falar, diz assim, você está pensando que você vai ganhar uma coroa, assim, aquela coroa de rei, cheia de pedras. Não é assim, não. Isso é coisa material, isso é coisa aqui do homem. A recompensa, eu não sei que tipo de recompensa é alguma coisa que Deus vai fazer para você, vai lhe falar, inclusive, reconhecendo a sua obediência, o seu desprendimento, o que você priorizou na obra do Senhor, o que você quis fazer. E também o contrário, né? Vai pesar o positivo e vai pesar o negativo. E o galardão será de acordo com essas atitudes. E aqui o comentarista ele diz assim, a Bíblia ressalta que todos nós, eu estou botando nós, não tem aqui não, mas eu estou botando, porque eu sei que eu vou estar lá. A Bíblia ressalta que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Né? Todos nós, glória a Deus. Todavia, não seremos julgados pelos pecados, porque nós já somos salvos, e sim com aquilo que fizemos na nossa vida. Então, o que é o tribunal de Cristo? O item A. O tribunal de Cristo trata-se do dia, não é um tribunal, é o dia.
em que os cristãos deverão prestar contas a Deus de tudo que fizeram. Vai ter tanta gente arrependida? Não vai não, porque no céu não tem arrependimento, né? A gente já está salvo, e a Bíblia diz que o céu é alegria e gozo do Espírito Santo. Mas que a gente está deixando passar oportunidades de fazer. A gente está deixando passar oportunidades de aumentar o nosso galardão, de investir, isso é um investimento no céu, de investir no céu, de ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente pode fazer e não faz. Hoje eu fui a um supermercado e apareceu um meninozinho vendendo bagana. Jujuba, eu acho. Aí eu disse a ele, quanto é a jujuba? Ele disse, R$1,50. Mas eu estou querendo dinheiro para comprar uma quentinha. Aí eu falei, quanto é a quentinha? Ele disse, R$10. Eu disse, deixa eu ver se eu tinha. Quando eu fui olhar a carteira, eu não tinha, mas tinha trocado para a jujuba. Aí eu disse a ele, eu não tenho dinheiro para sua quentinha, mas eu vou comprar a jujuba. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Eu fiquei assim, aí eu disse, a gente quer ajudar, mas tem gente que precisa a pessoa querer ser ajudada, né? Aí eu fico pensando nisso, sabe? Quantas oportunidades a gente tem de ajudar e hoje ou a gente perde, ou a gente nem se interessa, ou a gente acha que não, que vai fazer diferente com o dinheiro, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades de ajudar. E é isso aí que vai contar no nosso galardão, é isso aí que vai contar no Tribunal de Cristo. O que a gente está fazendo para ajudar as pessoas. E naquela passagem que Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando foi que a gente deixou de acudir a tu? E ele disse, quando você deixa de fazer com o enfermo, com o morador de rua, com o encarcerado, com o carente, você deixa de fazer a ele. E quando você faz, quando você visita alguém nas suas necessidades, quando você visita um preso e leva a palavra do Senhor, um enfermo no hospital, você está fazendo a ele. E isso vai contar para o galardão. E aqui o comentarista continua. É mais do que um privilégio servir a Deus, é uma grande missão. E se a cumprirmos de boa vontade, olha o que Manu falou, se cumprirmos de boa vontade, seremos recompensados, porque não vale só fazer, não vale só fazer, tem que ser de coração. Manu citou exemplo de alguém que está à frente de algum trabalho, um conjunto que canta muito bem, e quem é o responsável acha que é o mérito para si, e não é, o mérito é para Deus. O mérito é de Deus, quem faz é Deus. Agora, Deus usa pessoas, é verdade, mas o mérito é do Senhor. Eu fui a uma inauguração de um templo uma vez, acho que há 2 anos atrás, e o irmão que estava saindo, misericórdia, esse homem só... Eu fiz isso, eu ampliei, eu construí uma galeria, eu comprei som novo, eu comprei bancada nova, eu fiz isso. Era tanto eu, que você diz, Deus fez o quê nessa história? Cadê Deus? Ficou só assistindo esse homem fazer tudo? A gente precisa, e o pior de tudo, sabe, meninas e meninos, professores de pré-adolescentes, o pior de tudo é que hoje a gente encontra mais pessoas se gabando daquilo que fez do que pessoas reconhecendo que é a bênção de Deus que está sobre as nossas vidas, e Ele é quem faz. E Deus é quem faz, Deus é quem está à frente. E o comentarista diz, se cumprirmos de boa vontade, seremos recompensados. Caso contrário, apenas uma responsabilidade nos foi confiada. Então, a gente precisa ter a atitude, mas também precisa fazer isso de coração, reconhecendo que é tudo de Deus, a gente faz para Deus, quem está no comando é Deus, quem dá a condição é Deus, quem diz como deve ser feito é Deus, e tudo é para a honra e glória do nome de Deus, não do nome de ninguém. E a própria Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. E é isso que tem muita pessoa errando, às vezes dá para pessoas, às vezes dá essa glória para a imagem de esculturas, às vezes dá essa glória para alguém que Deus usou para abençoar, e às vezes quer a glória para si mesmo. Na verdade, a glória todinha é para o Senhor Deus. O item B, a letra B do item 2, diz assim, o trabalho para Deus. Já observou como a obra de Deus é diversificada? Quer dizer, como a gente tem a oportunidade de trabalhar para Jesus? Como a gente tem setores,
fases da vida, ambiente, lugares, pessoas, para a gente trabalhar para Jesus. Alguns cantam, outros pregam, uns arrumam o templo, outros lideram grupos, aos administradores, aos professores. Logo, quem distribui os talentos é Deus, e quem capacita também é Deus. E tem muita gente perdendo a oportunidade de fazer para Deus porque não tem um título, porque não tem um cargo, porque as pessoas são apegadas a cargo. Eu tenho um talento, mas eu não tenho, o pastor não me chamou. Mas a gente não só trabalha para Jesus com cargo, não. Até porque os cargos são resumidos, não tem cargo para distribuir com todo mundo. Mas trabalho tem em todas as áreas. A gente pode fazer dentro da família, dentro da vizinhança, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola, na rua, no hospital, numa cadeia. Trabalhar para Jesus, lugares tem aos montes, basta querer fazer, sem se preocupar em ser reconhecido pelos homens. Porque eu conheço pessoas que dizem, eu trabalhei tanto tempo na igreja, eu trabalhei tantos anos em serviço de oração, e hoje ninguém se lembra mais. E você fez para quem? Para Deus ou para alguém ver? Para o pastor, para dirigente de oração, para dirigente do conjunto, para alguém ver? Não, o nosso trabalho é feito para Deus, e quem precisa ver é Deus. Quem precisa registrar é Deus. Quem precisa ver a intenção do seu coração é Deus. Não é o homem, não é a mulher, não é ninguém, nenhum líder seu, é Deus. E o comentarista continua, Jesus ensinou que a intenção é muito importante, isso é, não adianta fazer algo na casa de Deus com o objetivo de parecer melhor do que os outros. Olha, Manu, o teu exemplo. Com o objetivo de parecer melhor do que os outros. Não adianta. Deus não chega, não passou do teto, Deus não recebeu nenhuma gota do que foi feito, porque Deus conhece o coração. Deus E é sabe. interessante, né, que nesse tópico, o comentarista vai concluir dizendo, né, que devemos fazer tudo com humildade e para a glória do Senhor. E o mais difícil, né, nisso tudo é a humildade, né? Nós encontramos dificuldade, né, Meu Deus, e em como? nosso coração, de estarmos, né, humildemente ali, É, até no erro, se errou, é, se deu certo, de mostrar humildade, de dizer assim, não, eu não eu foi, consegui. não foi por mim, né, não foi para mim, mas para Deus. Então, infelizmente, né, pelo pecado, né, acabamos esquecendo o quanto necessitamos de sermos humildes em tudo É, aquilo que fazemos, né? é, Justamente porque a honra é para Deus, né? E é para tudo para Deus. É. Deus. E às vezes, sabe, é até perigoso a gente receber um elogio. É tão perigoso, eu acho que não devia haver. Eu reluto muito em elogiar alguém dentro da igreja, diante de um trabalho feito, bem feito, sabe? Eu reluto muito, porque eu sei o mal que faz um elogio. Querendo ou não, você se agrada de ouvir o elogio. E como o Manu falou, corre um risco muito grande de se envaidecer, de achar que você se saiu muito bem por você, quando não é. É Deus. Porque diz que Deus usa pessoas humildes, pessoas que não sabem falar. Nos ambientes que a gente trabalha aqui, no interior, a gente vê muitas pessoas que não sabem falar, fala para o via, para o mode. Menino, vem para dentro, moda chuva. Aí, quando vai na frente de uma igreja, na frente de um púlpito, aí Deus usa tão lindo, mesmo com palavras erradas, fala ao nosso coração. Às vezes, coisas que a gente buscou em lugares mais altos, mas Deus usa o pequeno, o menor. E o elogio, ele precisaria ser muito trabalhado na vida do crente mesmo, porque é tão fácil se envaidecer ao ouvir um elogio. Ah, irmã, aquela sua palavra foi muito boa. Aquela sua palavra falou comigo. Eu respondo muitas vezes, foi porque você orou. Eu respondo. Mas Deus sabe como é que está o meu coração nesse momento, não é? Porque eu recebo muito convite para pregar e eu tenho muito medo, porque é Deus, não é sabedoria, não é estudo, não é inteligência, é Deus. Quem faz é Deus, quem usa é Deus, quem capacita é Deus, quem faz você se lembrar na hora do que você deve dizer é Deus. Não é a sua inteligência, não é a minha inteligência que faz eu preparar um sermão e chegar na frente de Deus falar:
através das minhas palavras no coração de alguém. Não é, é Deus. E Deus tem que ser visto como o primeiro lugar, ser a prioridade, prioridade máxima. É como eu vi um filósofo dizer, não existe prioridades, não existe prioridades. Se fosse prioridades, não, aquilo já não é prioridade, são várias, mas prioridade do singular. Deus tem que ser a prioridade máxima da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso agir, das nossas atitudes, das nossas intenções. Deus tem que ocupar o primeiro lugar em todos os aspectos. E aí sim a gente vai chegar no céu, diante de um tribunal de Cristo, o dia de Cristo, e ouvir dele que a gente fez bem, que a gente vai receber um galardão e tudo mais. É uma delícia e eu estou doida que esse dia chegue. Mas para fechar o meu item, aí aqui o comentarista fala do comportamento do cristão. A intenção daquilo que fazemos é importante não apenas quanto às nossas atitudes na obra, mas também com relação ao que fazemos e decidimos ao longo da nossa vida. Por isso, devemos fazer sempre o melhor para Deus e de todo o coração. E a Bíblia diz mesmo assim, que mesmo que a gente vá fazer alguma coisa para alguém, que a gente faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque na hora que você tem consciência que você está fazendo para Deus, aí você capricha. Aí você se esmera para dar o melhor para o Senhor. Não só na casa dele, não só quando está servindo na casa. Eu não sei nem, eu não canto, não sei cantar e não me atrevo a cantar para ninguém, nem em canto nenhum. Mas eu acho lindo quem canta. Mas tem pessoas que cantam e cantam bem, cantam bonito, têm um dom, mas na igreja ali é aquela coisa mais linda do mundo. Quando sai da igreja, esquece que tudo que faz tem que ser para Deus. E não é isso que a gente quer que aconteça, nem com a gente, nem com ninguém. A gente precisa entender que o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas obras, as nossas intenções, aquilo que a gente faz, tem que ser para Deus e Deus colocado em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Bom, agora nós chegaremos ao tópico, né, que em tese seria um tópico que mais chamaria a atenção das pessoas, porque ele trata sobre a recompensa, né? E tudo que tem recompensa é muito bom. Atrativo. Exatamente. Mas aí, a gente, como professor, a gente precisa sempre trazer a compreensão para os pré-adolescentes. Eu vou sempre querer chamar crianças, viu? Mas é só o costume. Mas a gente tem que trazer que essa recompensa, ela é individual, certo? Mas ela faz parte de um trabalho coletivo, né? Estamos pertencentes a um reino, e que esse reino trabalha em prol do crescimento, né? De todo o legado de Cristo. Então, é uma coisa boa, né? Em tese, não em tese, mas em questões de mesmo humanamente falando, é atraente saber sobre que teremos uma recompensa, mas também saber que não fazemos, não necessariamente por esta recompensa, mas primeiramente para que esse reino ele seja alcançado a todas as pessoas, né? Como Cristo nos ensinou. E aí é uma dica que nós podemos trazer para os professores, se dá em questionar aos pré-adolescentes sobre o que seria essa recompensa, o que é que eles acham que seriam essa recompensa, como o Manu já falou lá no início, né? Depois de tudo que a gente já falou, mesmo no início eles levantaram tais hipóteses, mas e agora, depois do que a gente falou, o que é que eles acham que seriam essa recompensa? Fazer essa problematização e acrescentando essa fala que é uma recompensa que faz parte de um trabalho coletivo, né? E aí, para que eles venham realmente desfazendo a ideia de recompensa como algo material, né? É algo glorioso, porque vai ser entregue pelo próprio Cristo. Mas não é algo material, não é algo que nós, com os nossos olhos carnais, nós podemos imaginar, né? Então, que recompensa seria essa? O comentarista ele fala que, como a irmã Isabel já falou, Deus determina um dia, né, o dia do julgamento do tribunal, perdão, e para recompensar os seus filhos de todo o trabalho que fizeram com amor à sua obra. Mas também uma coisa bem importante
para se destacar é o nosso comportamento mediante o que a palavra de Deus ela nos ensina. E aí a gente precisa sempre estar trazendo a ideia para esses pré-adolescentes que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé, né? É a partir dela que nós trilhamos o caminho até o galardão, né? A partir da palavra de Deus que nós identificamos os nossos talentos, os nossos dons e trabalhamos ele com as pessoas, né? Fazendo com que esse reino realmente cresça. E aí eu acho que seria interessante também trazer a problematização, seguindo o tópico, né? Que só fala de um tópico, mas trazer a problematização mesmo. Será que somos dignos de ser recompensados a partir do que a gente já falou até agora? Se a gente for olhar para todas as nossas ações, será que eu sou digno de ser contemplada? Eu tenho certeza da minha salvação. Todo mundo tem certeza da sua salvação? Temos certeza da nossa salvação. Mas, e aí, mesmo tendo essa certeza, somos dignos de ser contemplados? Traz esse questionamento porque a gente já afirmou, né, como a irmã Isabel falou, os cristãos é que já estarão salvos, a gente não vai estar sendo julgado pelos nossos pecados, e sim pelas nossas ações. E aí trazer isso novamente para que eles entendam que não é por questões de pecado, nem nada, e sim pelas ações, pela forma como eu me comporto com os talentos que a mim foi entregue, né, a partir do que eu acredito que eu posso ajudar para crescer o reino do Senhor. E aí trazer essa do coração, né? Que é o que exatamente. o foco, né? A palavra-chave, eu acho aí, seria a integridade do coração. E isso é pureza, né? É tudo aquilo justamente que a gente já falou, né? Eu acho que fecha bem aí, né, Joyce? Quando diz Uhum, exatamente isso, que é pela integridade do seu coração, segundo a palavra do Senhor, né? Seguindo exatamente. aí esta palavra. E aí o comentarista ele fala, né, que todo crente terá sua conduta e modo de como usou seus talentos julgados naquele dia. E aí a gente precisa trazer para eles que não é simplesmente o fazer. Nesse fazer vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como em 1 Coríntios fala sobre como as nossas obras elas serão provadas, né? Então não vai ser fácil. Dos diversos exemplos que já foi citado aqui, a gente está lá fazendo um trabalho evangelístico, chamando todo mundo, vamos lá, pessoal, sair no domingo, de 2 horas da tarde, vamos fazer evangelismo, chamar os jovens, chamar as crianças, chamar os adultos. Não vai ser fácil, as pessoas elas vão colocar diversos motivos de não poder ir, e aí você vai se encontrar sozinho, mas você sabe que você precisa alcançar pessoas com a palavra do Senhor, e aí esse seu talento, essa sua ação, ela vai ser provada, né? Será que, poxa vida, num dia de domingo, de tarde, eu poderia estar descansando, que amanhã começa tudo de novo, amanhã eu vou ter aula logo cedo, eu tenho mesmo que ir até essas pessoas... Esse calor... Nesse calor, exatamente. Então, mostrar para eles esses exemplos, né? E não será fácil. A caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada somente de flores. Obviamente, encontraremos muitas flores pelos caminhos que nos darão vigor para continuar, mas ela também terá seus espinhos, né? E pedras pelo meio do caminho. E a gente vai precisar ter, a partir da palavra do Senhor, ter a sabedoria para contornar as situações. E entregar aquilo de forma contrita, de forma humilde, né? Entregar esse fazer. E aí, concluindo o primeiro tópico, né, sobre os dignos de ser recompensados, o comentarista fala, assim, aqueles que vivem com integridade de coração, fazendo tudo para a glória de Deus, não precisam temer essas coisas, esses empecilhos, porque serão achados dignos de ser recompensados. Então, é algo que nos traz muita alegria, né? Muito gozo saber que, apesar de ser difícil, o momento vai chegar e nós seremos contemplados com as bodas do Cordeiro, seremos contemplados com galardão, e isso é uma coisa que realmente nos anima
não pelo fato, como a gente já falou, né? Não pela questão material, sim, porque estamos indo para uma coisa que realmente faz todo sentido, né? Uma coisa que é realmente única e especial, que é estar ao lado de Cristo. E aí a gente já passa para o próximo tópico, né? Que são os presentes eternos. Eu acho também que seria bem legal a gente trazer para eles, agora no, né? Já há pouco tempo falou-se muito sobre os presentes durante o Natal, né? Se você tiver aquela caixinha lá guardada ainda do Natal, você pode levar para a sala e nesse momento você mostra aquele presente. E pergunta a eles o que eles acham que vai ter ali dentro, né? Pode ser que não tenha nada, mas deixa a imaginação ela né, tomar conta do momento e coloquem em questão sobre tudo que tem uma ação leva a uma reação. Então, em que sentido? Se nós, quanto pessoas que comemoram, que vivem, por exemplo, o Natal, nós entendemos que o Natal é um momento que nós recebemos um grande presente, que é Cristo, né? E que nós recebemos a salvação porque Cristo chegou na Terra. E esse é o significado do Natal, certo? Mas as pessoas, por exemplo, elas trabalham e recebem como recompensa do seu trabalho o seu salário. E elas também, as pessoas também fazem algumas obras, obras não no sentido do material, mas do dia, um exemplo, final do ano, tem pessoas que se juntam para fazer alguns sacolões e aí querem distribuir para as pessoas. Enfim, vão trazendo alguns exemplos de obras que as pessoas fazem que tem uma recompensa, né? Que em primeiro momento são recompensas materiais. E aí aquele presente que você levou para a sala de aula pode representar, né, alguma coisa material para aquele adolescente, né? E aí ele vai dizer o que para ele poderia ser, porque ele fez tal coisa e acha que ele é digno de ser recompensado com aquele presente. E aquele presente ali tem várias bolinhas Chocolate, de gude. né? Chocolate. Chocolate, É pronto. bom para adoçar. Pronto. Então, ele fez tal coisa e ele merece Bis. ganhar esse chocolate, um bis, alguma coisa. E aí, eu acho que seria interessante você passar de mão em mão mesmo esse presente e trazer para que eles, né, interajam. E aí vai ser um ponto crucial, a partir daquilo que vai ser levantado em discussão, né, sobre os presentes que são passageiros. Né? Como o Mano disse, comeu chocolate, acabou-se. Então, é uma delícia o chocolate, realmente, mas depois que comeu, acabou-se. Não dura, não dura. Exatamente. Mas o presente que nós estamos falando aqui, ele não tem fim, ele não é finito, é um presente eterno. Né? E que se a gente gosta de receber um presente, que se a gente comer, acabar, imagine um presente que não tem fim. Né? E aí e trazer para eles que Deus ele está disposto a nos entregar esse presente à medida daquilo que a gente vai fazendo, né? A partir das nossas obras e a partir de como nós utilizamos os nossos talentos que Ele nos entregou. Entenda, Ele já nos entregou um presente que foi esse talento e Ele vai nos recompensar pelo presente que Ele nos deu. Então é um duplo presente. Parece uma redundância, né? Sim? Parece uma redundância, né? Parece uma redundância, exatamente. É uma coisa dupla, um presente duplo. Né? E trazer para eles essa ideia, de fato, que a gente acaba sempre fazendo, é natural da sociedade, fazer coisas pensando no que vai receber, certo? É natural, e é por isso que existe o salário para os trabalhadores, é por isso que existe a ideia de que eles acham que merecem aquele presente. E Deus, ele compreende isso e está disposto a nos entregar presentes, mas que são infinitos, né? Que é o galardão. Mas também, eu acho que interessante também, como o comentarista ele aborda aqui, sobre as riquezas da terra, né? Lá em Mateus 6,19, ele fala, as riquezas que são acumuladas aqui podem ser roubadas ou destruídas, né? O sentido de finitude, aquilo que acaba, que pode ser acabado. Mas as que são reunidas no céu
não acabam, porque pois são eternas, como vimos, tudo o que fazemos tem valor para Deus. Colossenses 3:23 diz que devemos fazer sempre o melhor de todo o coração e que isso será recompensado, né? Como a gente já falou. As coisas daqui da terra, tem até um ditado, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu da avó falando. Peraí, deixa eu ver. Agora esqueci o ditado. Vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Então, isso significa o quê? Os anéis significam as coisas materiais que vão-se embora, que passam. Mas aquilo que é eterno, que seriam os nossos dedos, na representação do ditado, ela fica, né? E a gente pode fazer um contraponto com o que a palavra fala, né? As riquezas da terra, elas vão passar, mas aquilo que é eterno, que Deus quer nos entregar, isso vai ficar eternamente. E aí, para finalizarmos esse terceiro tópico, né? Nós temos o ponto C, que fala haverá diferença entre as recompensas? Então, isso aí já é digno de uma questão para eles, né? E aí, vai ter quem ganha mais, quem ganha menos? Ou todo mundo vai ganhar igual? O que é que eles acham? E aí vocês deixam eles falarem, né? O que é que eles acham. Vocês perguntam a eles, então, vamos supor, é uma pessoa que eu acredito que a questão do salário vai estar muito, muito em alta, porque realmente é uma coisa muito próxima da realidade de todo mundo, né? A gente faz uma coisa e recebe, o trabalho é isso. Os pais saem para trabalhar e recebem um salário. Então, vocês podem jogar isso como ideia. Se uma pessoa que trabalha 6 horas diariamente... Joyce, e se não trabalhar, também não ganha. Exatamente, ainda tem isso. Então, vamos lá, temos 3 exemplos. Temos uma pessoa que não trabalha, certo? E, em tese, ela não recebe nenhum salário. Né? Temos uma outra pessoa que trabalha apenas 6 horas, recebe o seu salário de acordo com as horas trabalhadas. Temos uma pessoa que trabalha, um exemplo, 12 horas. Né? E aí seriam as pessoas que são plantonistas, por exemplo, os enfermeiros, médicos, os seguranças. E aí, perguntem a eles. Se a gente for pensar que essas pessoas elas trabalham em quantidade, a gente sabe que a realidade do trabalho ela não é bem dessa maneira, mas vamos usar a questão da quantidade nesse momento. Então, a pessoa que não trabalha nenhum momento, que passa o dia em casa, olhando para as telhas, ela vai ganhar mais ou menos que uma pessoa que trabalha 6 ou 12 horas, né? E aí vamos deixar eles conversarem sobre isso, né? O que é que eles pensam? E aí, senso de justiça, né? Senso de justiça. É isso que eu ia falar. Entra o senso de justiça. Vamos trabalhar o senso de justiça. É justo para uma pessoa que passa o dia inteiro olhando para as telhas, sem fazer nada, ganhar a mesma coisa ou mais do que uma pessoa que trabalha 6, 12 horas? Seria justo? Então, vamos começar a trazer essa situação, né, do senso de justiça deles. E o comentarista ele fala: cada crente receberá a recompensa de acordo com a qualidade do que realizou para Deus, se de todo o coração ou apenas para cumprir uma responsabilidade confiada. Aqui a gente pode, inclusive, puxar um exemplo de Caim e Abel, né? O sacrifício entregado de Caim e o sacrifício entregado de Abel. Pergunta a eles se eles lembram dessa história, né? E aí pergunta a eles o que foi que agradou mais a Deus. Se foi o sacrifício de Caim, que fez ali, pegou as coisas, mesmo só para entregar, pegou coisas que ele tinha feito, né? Para entregar como se fosse o melhor, ou se foi o sacrifício de Abel, que entregou de todo o seu coração, que fez com muito amor aquele sacrifício. A gente pode puxar esse exemplo. E aí, mais uma vez, trabalhar essa questão do senso de justiça. E, segundo as Escrituras Sagradas, o crente terá galardão até mesmo por um copo de água que ele vier a servir. Recompensas como essas são tesouros que juntamos no céu e, por mais simples que pareçam, não devem ser tratadas com menos importância. Então, o que é que isso quer dizer? Poxa vida, eu estou vendo ali o pregador lá, né, no momento, no ápice da pregação, o povo está suando mais do que uma chaleira e não tem ninguém para pegar um copo de água. Eu vou lá e levo um copo de água para ele.
E eu fiz, não foi para aparecer, não foi para passar no meio da igreja, não, para todo mundo ver minha roupa nova, não. Eu fiz porque eu olhei para aquele servo de Jesus e vi que ele estava precisando de um copo d'água, né? E eu fiz isso de todo o coração. Assim como Abel viu, pegou aquele sacrifício de todo o coração. Ele não queria se mostrar para Deus, ele queria realmente entregar para Deus o melhor dele. E ele foi lá e serviu. Assim, por exemplo, do copo com água, né? Como aqui o comentarista traz. Então, à medida com que eu vou fazendo, eu vou sendo recompensado, né? Então, se eu pego tudo que eu já entendi, isso aqui, a partir da palavra do Senhor, isso aqui é aquilo que o Senhor me entregou para que eu faça a obra dele, para que eu ajude as pessoas, né? Se eu não estiver enganada, eu acho que não lembro qual a referência agora, mas fala que a maior das religiões é aquela que eu estou servindo aos órfãos, às viúvas. Não, a melhor coisa que eu posso fazer aqui na Terra, a religião, ela nesse contexto, ele está se referindo às coisas terrenas, né? A como servir a Deus aqui na Terra. Tiago que diz, Tiago, né? Exatamente, eu estava com Timóteo na cabeça. Mas Tiago fala isso, que é no meu fazer, o melhor das religiões, o melhor que eu posso fazer é servir, né? É o servir. Eu acho que assistir o órfão e a viúva, né? Nas suas necessidades e livrar-se da corrupção do mundo. Exatamente. Então, a Bíblia, né, a palavra do Senhor, a todo momento nos dá como fazer isso, como servir as pessoas e automaticamente servir a Deus, né, de maneira que eu não me corrompa com o mundo, né, não me ache porque posso, porque faço, mas não, eu faço porque sirvo a um Deus que é amoroso, que é misericordioso e que teve misericórdia de mim, por isso eu retribuo. Eu acho que a gente pode é isso mesmo, com essa ideia. É isso mesmo que Joyce disse, em tudo que você fizer, né? Então, é bom você, professor, enfatizar o seu pré-adolescente que tudo aquilo que ele fizer, às vezes é um abraço, a paz do Senhor, né? É como Joyce colocou, é um copo com água, é abrir uma porta. Então, tudo aquilo que ele fizer de coração, independente de para quem ele faça, né? Se for de coração, terá uma recompensa. E aí chega, né, a conclusão da nossa lição, que você precisa reforçar, que diariamente precisamos nos esforçar para permanecermos fiéis à palavra de Deus, né, para continuarmos com o coração íntegro diante do Senhor, para que tudo aquilo que fizermos, seja grande, uma ação pequena, a ação que fizermos, que seja, né, para agradar ao Senhor, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, né, porque foi Ele quem nos salvou e justamente é Ele quem está preparando para nós a melhor recompensa, né, o nosso melhor galardão, né, é Ele que tem o melhor para nós, né, a gente pensa de uma forma, mas Deus, ele age de formas diferentes, né? Às vezes a gente justamente age de uma maneira que nem imagina que vai ser retribuído, mas Deus é quem vê e quem retribui, né? Basta a gente fazer de coração. Obrigada, querido professor, por estar aqui conosco, né, pela oportunidade de estar aqui nos ouvindo. Agradecemos também ao pastor Reinaldo, à sua equipe, pela oportunidade de estarmos aqui servindo, né, no podcast EBD em Síntese, e fiquem com Deus. Pai Senhor, irmã Isabel, Pai Senhor, irmã Joyce. Pai Senhor, meninas. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Amém. Amém.